Investir com pouco dinheiro, será que é possível? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como investir com pouco dinheiro. Essa infelizmente é a realidade da maioria dos brasileiros e nem por isso a gente pode desistir de investir, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, é extremamente importante, tá bom? Não se esqueça e muitíssimo obrigado pela sua presença. Pessoal, um ponto que a gente tem que levar em consideração é que tudo que eu falo aqui para vocês são exemplos, são situações que a gente pode adequar à nossa vida, não tem nenhuma regra. Nada que eu falo aqui no canal são regras para a gente impor na sua vida. Não existe isso aqui. A gente vai conversar e dependendo do que você achar, de qual vai ser a sua percepção do assunto, você adequar às suas necessidades e principalmente à sua realidade. Então vamos aqui para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para você uma forma que eu utilizo para identificar os meus objetivos, definir as minhas metas, que é a forma SMART, isso mesmo, o método SMART. Se você não sabe o que é esse método, não tem problema, tem um vídeo aqui no card te explicando também. Então vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente tem que definir quais são os nossos objetivos, quais são os nossos prazos e quais são as nossas metas. Então, eu deixei bem claro aqui que o meu objetivo principal é ter R$50 mil investidos em ações no prazo de 10 anos. Isso aqui é somente um exemplo, tá? Você pode colocar qualquer coisa aqui. Mas o importante é que você tenha bem definido o valor, você tenha bem definido o que você quer ter e qual é o prazo que você quer alcançar esse objetivo. Então, colocando aqui no método, eu sei que ele é específico, ou seja, é R$50 mil que eu quero conquistar. Eu consigo medir, eu consigo mensurar e controlar esse valor, esse investimento. E a gente tem que entender alguns pontos. Ele é atingível? R$50 mil em 10 anos eu acredito que seja sim atingível. Agora, ele é realista? Mas por que eu pergunto isso para você hoje? A gente tem que entender a realidade do brasileiro. Hoje um salário mínimo é R$1.100. Com R$1.100 a gente consegue investir para ter R$50 mil daqui a 10 anos. Então isso a gente vai ver agora no decorrer do vídeo. E o prazo de 10 mil anos. 10 mil anos? Não, tá errado. E o prazo de 10 anos. E eu coloquei um dado bem importante aqui para a gente entender a realidade do brasileiro. Em média, o brasileiro tem uma despesa mensal de 61,2% do seu salário. Isso é uma média, tá bom? Principalmente das pessoas com um rendimento menor do que 2 salários. Então, 61,2% de R$1.100, nesse caso, vai ter um gasto de R$ 673,20. Então, a gente vai ter uma sobra real de 38,8%, que equivale a R$ 426,80. Então, a gente tem R$ 426,80 para que a gente possa investir esse dinheiro. Ah, Daniel, mas não vai sobrar nada para eu viver. Se você tem os seus objetivos, se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, você precisa sacrificar uma parte do seu presente para você conquistar o seu futuro, tá bom? Então, desses R$ 426, a gente vai ver o que a gente consegue investir para alcançar a nossa meta de R$50 mil. Então, o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser o seguinte: qual que é o nosso objetivo? R$50 mil. Qual que é o nosso prazo? 120 meses, ou seja, 10 anos. E eu coloquei uma taxa anual aqui de 5%. É uma taxa anual que não é difícil de a gente conseguir. Hoje a taxa Selic está em 2%. Mas se a gente fizer um trabalho procurando alguns investimentos que paguem melhor, a gente consegue sim uma taxa próxima desses 5%, sem correr muito risco. Então o que a gente precisa ter em aportes, valor total de aportes, para que a gente consiga R$50 mil de investimento com essa taxa nesse período? A gente precisa de R$ 30.695,66. Ou seja, investir esse valor com a taxa de 5%, num período de 120 meses, eu vou ter R$50 mil investidos, tá? E o que a gente precisa fazer de aportes mensais? Simples. Vou fazer uma conta muito simples, tá? Vou pegar esse valor de 30.695 e vou dividir pelo período. Ou seja, eu vou ter que aportar mensalmente R$ 255,80. Quanto que equivale R$ 255,80 do meu salário mínimo de 1.100?
23,5%. Quanto que eu tenho de sobra? R$ 426,80. Ou seja, eu consigo investir R$ 255 e ainda vai sobrar um pouco de dinheiro no meu mês. Então, isso é importante entender que é realista, você consegue investir? Sim. Se você se controlar, se você diminuir os seus gastos, se você tiver foco, você consegue sim investir e ter os seus R$ 50 mil de objetivo. Daniel, eu não consigo. Infelizmente, esse valor eu não consigo do caso 1. Então, o que eu fiz no caso 2? Diminuí o nosso objetivo para R$ 25 mil. Mantive o período, mesma coisa, 120 meses, mantive a taxa. E o que a gente precisa aportar para conquistar os nossos 25 mil? R$ 15.347. E o que eu preciso aportar mensalmente para chegar nesses R$ 15.347? R$ 127,90, que equivale a 11,63% do nosso salário mínimo. Mas vamos lá, um ponto interessante que eu quero levantar com você é o seguinte: quanto mais a gente aumenta a nossa capacidade de aporte, menor vai ser o prazo que a gente vai conquistar os nossos objetivos. Ou seja, vou mostrar para você no terceiro caso. Mantive aqui os meus 50 mil e diminuí o nosso prazo para 60 meses, que equivale a 5 anos. Eu mantive a taxa aqui de 5%, a mesma coisa, e o nosso aporte ele vai aumentar aqui para R$ 39.176. Ou seja, eu preciso aportar mensalmente R$ 652,94, que equivale a 59%. Ah, Daniel, mas está bem acima do que está sobrando aqui no seu cálculo de 38. Está bem acima, mas não está impossível de alcançar. O que a gente tem que fazer é cortar gasto. Então lembre-se, toda vez que a gente fala de investimento, a gente tem que entender que quanto maior a nossa capacidade de aporte, menor vai ser o nosso prazo, dependendo do nosso objetivo, é claro. A gente tem que definir os nossos objetivos com clareza. Então, nesse caso aqui, do terceiro caso, o ponto principal que a gente tem que entender é diminuir os nossos gastos. Quanto menos a gente gasta, maior a nossa capacidade de aporte e, consequentemente, menor vai ser o tempo para a gente conquistar os nossos objetivos. Não quero fazer loucuras, não quero te mostrar que não seja impossível, não, muito pelo contrário. Eu quero te mostrar que é possível que a gente tenha nossos investimentos, mas a gente tem que ter clareza, a gente tem que ter os nossos objetivos, a gente tem que ter as nossas metas e a gente tem que entender que os gastos atrapalham o nosso investimento. A gente precisa entender que a gente precisa ter uma capacidade maior de aporte, seja ela principalmente diminuindo o tanto que a gente gasta ou também colocando uma renda extra. Ah, você vai falar, já vem o Daniel falar sobre renda extra. Sim, pessoal, renda extra é importante. Que seja qualquer atividade, lícita, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas a gente ter uma renda extra é extremamente importante para que a gente tenha capacidade de aumento no nosso aporte e também que a gente consiga diminuir o prazo dos nossos objetivos. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal que é extremamente importante. Nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço e até breve!